Meus amigos e amigas que me acompanham pela live que nós fazemos aos sábados e também às segundas-feiras, estamos aqui para mais uma reflexão neste sábado, exatamente sobre a liturgia do domingo, como nós temos feito. E temos uma liturgia muito bonita nesse domingo sobre a família, de modo especial, sobre o matrimônio, enfim, sobre o plano de Deus. Então, muito boa noite a todos vocês que já estão entrando aí na nossa conversa. Estou vendo aí o Roberto, Ana Rodrigues, Reinaldo, um abraço a todos. E nós vamos pedir a Deus que nos dê hoje, então, a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, neste domingo nós vamos viver a festa de Nossa Senhora do Santo Rosário, pedindo ao Senhor, pela intercessão dela, que nos dê sua graça, sua bênção, sua proteção e uma vida segundo a vontade de Deus, ok? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo também a São José que nos acompanhe com a sua intercessão materna, pedindo à Virgem Maria, né? E aos seus anjos e santos que nos acompanhem. Sabemos que a Virgem Maria é também ela rainha dos anjos e rainha dos santos. Bem, meus irmãos, esse domingo a Igreja coloca para nós uma reflexão muito importante sobre o plano de Deus. Quando Deus pensou na humanidade, quando Deus quis que nós existíssemos, Deus então primeiro criou esse mundo, né? A partir das coisas menos dignas até as coisas mais dignas, né? Deus criou, né? Desde o reino mineral, vegetal, animal, o homem, os anjos. E assim Deus foi dando como que uma perfeição à sua criação, né? E a Igreja coloca para nós hoje essa reflexão sobre a criação do homem, a criação da mulher, a instituição do matrimônio, de todas essas coisas que são fundamentais no plano de Deus. Sabemos que destruir destruir o matrimônio, destruir o casamento, é destruir o plano de Deus. Não há dúvida sobre isso, ok? É por isso mesmo que eu já escrevi 8 livros sobre a família. E acho que já fiz assim centenas de pregações, de retiros por esse Brasil afora sobre a família. Escrevi um livro sobre o namoro, porque o namoro é onde tudo começa. Começa ali o casamento, começa ali a família. Depois escrevi um livro sobre sereis uma só carne, que é o sentido profundo do casamento, como nós vamos conversar um pouco hoje. Depois escrevi um outro livro, Família, Santuário da Vida, mostrando a importância da família no casamento, na educação dos filhos. Escrevi um outro livro só sobre educação de filhos, né? Educar pela conquista e pela fé o seu filho. Escrevi um livro sobre os problemas do namoro, escrevi um livro sobre os problemas do casamento, né? E escrevi um livro sobre a vida sexual do casal cristão. Vejam quantos livros sobre a família, né? Porque há quase 50 anos eu me dedico a esse trabalho com a família. Lá nos meus 20 anos de idade, quando o padre Jonas Abib pediu que eu fizesse uma primeira palestra para jovens, eu tinha 20 anos de idade, hoje estou com 69, portanto há 49 anos atrás, a palestra que eu já fazia era sobre namoro, né? Para os jovens. Nos encontros que nós fazíamos, que era chamado de Construindo, não havia ainda nem Canção Nova, nem havia Renovação Carismática, nem nada. Era isso por volta de 1970. Né? Mas de lá para cá eu nunca parei de trabalhar com a família. Por isso, quando a Igreja coloca esses temas, né,
na liturgia da missa. Eu gosto muito, me encanto muito, porque a gente vê aí, né, que a igreja tem essa preocupação. A primeira leitura mostra exatamente isso, tirada lá do livro do Gênesis, do capítulo 2, versículo 18 até 24. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Veja, Deus sentiu que o homem não era feliz sozinho, por isso Deus criou a mulher. Né? Veja, é o plano de Deus. Não é o plano nosso, humano. É o plano de Deus. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Essa palavra aqui me chama a atenção. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então, Deus deu ao homem e à mulher como uma auxiliar. Né? São Paulo fala lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Mas não é uma submissão escravagista, em que o homem fala e a mulher cala a boca. Não, não. Submissão é estar sob uma missão. Sob quer dizer sustentando. O marido tem uma missão, o pai tem uma missão difícil. A mulher, então, é auxiliar. Ela sustenta, ela ajuda. Né? João Paulo II dizia que essa submissão ela é recíproca. O homem também tem que sustentar a missão da mulher. A missão da mulher é dificílima. Ser mãe, ser o coração do lar, ser o altar do lar. E o homem tem que ajudar, o marido tem que ajudar. Enfim, Deus criou um para o outro para serem complementares. Né? O que o homem não tem, a mulher tem: a sensibilidade, a afetividade, né? A visão dos detalhes, a visão de um sexto sentido das coisas. E aquilo que a mulher não tem, o homem tem. Né? Força física, robustez, uma visão assim mais global das coisas. Não é? Sabe, não há oposição entre o homem e a mulher, e nunca pode haver. Eu fico muito triste quando eu vejo na sociedade jogar homem contra mulher, mulher contra homem, movimento machista, movimento feminista. Para com isso. Para com isso. Homem e mulher são abençoados por Deus para se auxiliarem mutuamente. Né? Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. Olha que importância Deus deu para o homem. Está dizendo aqui, na palavra de Deus, que Deus formou todos os seres, todos os animais selvagens, todas as aves do céu, né? E todas as aves do céu, e trouxe para Adão, dar nome. Né? Formou da terra. É a evolução, né? A igreja aceita perfeitamente a evolução na criação do homem e da mulher. Tudo começou há 13,7 bilhões de anos atrás, com o Big Bang, que, aliás, foi descoberto por um padre da igreja, astrofísico, né? O padre George Lemaître, que era amigo de Einstein. Ele provou para o Einstein que o universo tinha começado exatamente no Big Bang, fazendo o uso, inclusive, das equações da teoria geral da relatividade do Einstein. E o Einstein disse para ele: é realmente a melhor explicação que eu encontrei para a origem do universo. Um padre da igreja, jesuíta, doutor em astrofísica, né? George Lemaître, que era um padre belga. Então, Deus criou todos os animais e trouxe ao primeiro homem. Quando é que surgiu o primeiro homem? Não sabemos. Né? Há fósseis aí de homens e pessoas humanas que têm aí 2, 3 milhões de anos. Então, pode ser que realmente, né, tenha aí esse tempo todo, né, de afeto. Bem, infelizmente o telefone está tocando aqui, eu não tenho como desligar. Peço a você que tenha paciência, daqui a pouco para de tocar. Muito bem, e aí está escrito aqui que todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. Que coisa bonita, né? O que significa na Bíblia dar nome a alguma coisa? Significa tomar posse. É meu. Você dá nome para o seu cachorrinho. A menina dá nome para a bonequinha dela. O fazendeiro dá nome para a vaca, dá nome para o boi, dá nome para o cavalo. Por quê? É meu. É significado de posse. Ok?
Então, Deus entregou tudo para o homem. Por isso que quando a igreja, o catecismo da igreja fala, por exemplo, dos animais, diz que o homem pode usar os animais, inclusive para alimentação. Não tem nada de errado nisso. Porque o animal não tem alma imortal, como o homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem pode domesticar os animais, usar os animais, colocar o animal numa carroça, fazer de montaria, e, claro, trate bem do animal. Não vai judiar do animal por causa disso, né? Muito bem. E aí, está escrito aqui que Adão deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves do céu. E a todos os animais selvagens, deu nome a tudo, porque tudo era dele. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Percebe que a palavra auxiliar, ela se repete, né? Ele recebeu as aves do céu, os animais selvagens, os peixes das águas, as árvores, mas não achava uma auxiliar semelhante a ele. Alguém que ele se apoiasse, alguém que ele colocasse o seu ombro para chorar, não é? Então Deus fez a mulher um presente para o homem, um presente maravilhoso para o homem. Sabe, meus irmãos, eu fui casado 40 anos. Que mulher maravilhosa Deus me deu, como me ajudou. Tivemos 5 filhos, 12 netos, choramos juntos, trabalhamos juntos. Ela conduziu toda uma editora que eu comecei para publicar só coisas verdadeiramente católicas. Ela me acompanhou em tantas vezes nos hospitais, que eu fiz 8 cirurgias de vista para transplante de córnea, ali comigo. Lavava, passava, cozinhava, lavava tantas fraldas das crianças naquele tempo que não existia fralda descartável, né? Que coisa, essa mulher me amava tanto, 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 me auxiliou tanto, né? Me lembro que a primeira vez que eu fui eleito diretor do campus da USP, aqui em Lorena, eu tinha 28 anos de idade, estava acabando meu doutorado em física, eu fiquei apavorado da congregação da faculdade ter me eleito diretor da faculdade. Eu passei quase que uma noite sem dormir. Quem é que me acalmou naquela noite? Foi ela. Ela me disse, por que você não está conseguindo dormir? Eu disse, claro, você sabe. Ela disse, não esquenta a cabeça, não. Eles te escolheram para ser diretor, você pediu para ser diretor? Eu digo, não pedi. Mas eu não posso fugir dessa responsabilidade, eu sou diretor, é minha carreira, é o meu magistério. Ele está bem. Então vá lá e assuma na segunda-feira. Se não der certo, se você não for bem, faz o seguinte, entrega o cargo. E diga para a congregação, vocês me desculpem, eu fiz o que eu pude, mas eu não pude. Está aqui. Na humildade você devolve. Sabe, eu senti que era o meu orgulho refinado que não estava deixando eu ter paz naquela noite. E aquela mulher apelou para a humildade e me fez dormir aquela noite. Auxiliar. Né? Daqui o texto bíblico dizendo assim, né? Acho isso muito bonito, né? Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Que coisa bonita, né? A esposa é uma auxiliar. O marido é também um auxiliar. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. É claro, isso é uma parábola, né, meus irmãos? Ninguém vai interpretar isso ao pé da letra. Isso é uma alegoria, é uma analogia, né? Aí ele diz, né? Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou uma mulher e conduziu a Adão. Formou uma mulher, quer dizer, formou um ser diferente. Mas tirou do Adão, tirou da costela do Adão. E aqui tem uma explicação muito bonita que Santo Agostinho dá. Santo Agostinho dizia assim, por que Deus tirou um pedaço da costela? Por que Deus não tirou um pedaço da cabeça do homem, do cérebro, para formar a mulher? Mas também não tirou um pedaço do calcanhar para fazer a mulher? Santo Agostinho explica de maneira assim, muito bonita. Ele diz, Deus não tirou um pedaço do cérebro da mulher, porque a mulher não devia ser o cabeça do homem. Mas também não tirou um pedaço do calcanhar, porque a mulher também não devia ser escrava do homem, ser pisada pelo homem. Não, tirou um pedaço do lado.
A costela, você já reparou que ela cobre o coração? Quando alguém toma uma pancada aqui no peito, se não tivesse a costela, pegava direto no coração, mas a costela não deixa. Às vezes a costela até quebra para proteger o coração. Olha que simbolismo bonito que Santo Agostinho usa. Deus tira um pedaço da costela do Adão, do homem, para simbolizar que a mulher seria a proteção, né? Também para o homem. Eu gosto muito, sabe, meus irmãos, daquele livro do Eclesiástico, no capítulo 26, que fala da mulher. Eu quero até ler para você um pedacinho. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você quiser pegar o livro do Eclesiástico, é um livro muito bonito, no capítulo 26. Ele fala sobre a mulher boa e sobre a mulher não tão boa. Mas eu fico impressionado de ver o que diz o Eclesiástico aqui. No capítulo 26, ele diz assim, vale a pena você escutar um pedacinho. Feliz o homem que tem uma boa mulher. É o versículo 1 do Eclesiástico 26. Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se multiplicará 10 vezes mais o número dos seus anos. Olha o que ele está dizendo. Uma boa mulher multiplica os anos de vida do marido, ajuda ele a viver. A mulher forte faz a alegria do seu marido, é verdade. Derramará paz nos anos da sua vida. Derramará paz nos anos da sua vida. É verdade que de vez em quando a gente tem as nossas briguinhas, né? Os nossos desentendimentos, as nossas noites chorando juntos. É verdade. É por causa do pecado original. Mas a maior parte do tempo é paz nos anos da nossa vida. Eu experimentei isso, meus irmãos. Não estou falando isso de leitura simplesmente. Eu vivi 40 anos casado. Eu nem quero casar mais, porque primeiro eu quero entregar o resto da minha vida para Deus. Segundo, porque eu fico pensando naquela mulher que viveu 40 anos do meu lado. E eu digo, não sei se encontraria outra que eu pudesse substituir. Não que ela fosse a mulher mais santa do mundo, não, não é isso. Mas as histórias que nós vivemos, os fatos que nós vivemos, né? Eu até escrevi um livro, aliás, um livro que eu escrevi porque um padre me pediu, né? O padre Demétrio Gomes, de Niterói, na semana que ela morreu, em que, aliás, eu prometi para ela que eu não casaria mais, dias antes dela morrer, quando ela me disse, Felipe, eu não estou aguentando mais. Eu senti que ela entregou os pontos. Foi a única vez na minha vida que eu vi aquela mulher entregar os pontos. E realmente ela, a partir dali, ela foi definhando até a morte. E quando ela morreu, o padre Demétrio Gomes, um grande amigo meu de Niterói, ele que já tinha pedido para eu escrever outras coisas, e pediu, escreva o livro da sua vida com sua esposa. Escreva esses 40 anos. E eu escrevi. Foram 40 anos. Porque ele disse, isso vai ajudar muitos casais a viverem também o seu casamento. Então eu escrevi, em homenagem a ele. Foram 40 anos. Bem, então veja aqui o Eclesiástico dizer, feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se multiplicará 10 vezes mais o número dos seus anos. A mulher forte faz a alegria do seu marido, derramará paz nos anos da sua vida. É um bom quinhão, uma mulher bondosa, é um bom presente, né? No quinhão daqueles que temem a Deus, ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Uma mulher boa é um presente que Deus dá a um homem bom por causa das suas boas ações. Rico ou pobre, o seu marido tem um coração satisfeito e o seu rosto reflete alegria em todo o tempo. É verdade. É verdade, meus irmãos. Mas aí ele fala também do perigo de uma mulher que não seja tão boa. Uma mulher dada aos vícios, uma mulher dada ao pecado. Ele fala aqui também, né? A língua de uma mulher ciumenta é um chicote, né? E ele fala aqui que muitas vezes, né, uma mulher ruim também é como alguém que tem na mão um escorpião. Então a mulher tem que ser boa. A mulher tem que ser, meus irmãos, assim, muito amiga do homem, né? E para que isso aconteça, evidentemente, nós precisamos da graça de Deus. Nenhum casamento será
feliz, pacífico, se o casal não rezar junto, se o casal não viver uma vida religiosa, se o casal não conversar, não dialogar, né? Se não tiver paciência um com o outro, tolerância, compreensão, maturidade. A palavra-chave que eu vejo no casamento, meus irmãos, é essa, maturidade. Nós não podemos ser crianças no casamento. Quem se casa assumiu a vida de uma pessoa, assumiu a responsabilidade pela vida do marido, a responsabilidade pela vida do esposo. Tem que cuidar dele, tem que cuidar dela. Depois vem os filhos, tem que cuidar dos filhos. A responsabilidade, então tem que haver maturidade. Maturidade quer dizer amor. Maturidade quer dizer não para si, para dizer sim para o outro. Não é? São Paulo compara o casamento, meus irmãos, à união do Cristo com a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. No Antigo Testamento, Javé e Israel. Israel é a esposa de Javé. No Novo Testamento, Cristo, esposo da igreja. São Paulo fala lá na carta aos Efésios, né, capítulo 5, versículo 25. São Paulo diz assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz. Cristo se entregou por amor à igreja na cruz para santificá-la, São Paulo diz. Né? A igreja é o amor de Jesus. A igreja é a esposa do Cristo. É a noiva do Cordeiro, como diz, né, lá o Apocalipse. Bem, e aqui continua então o livro do Gênesis, dizendo assim, né, que Deus então tirou da costela do homem e fez uma mulher. Né? E Adão exclamou, quando Deus levou a mulher para ele, Adão exclamou, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher. Mulher, por quê? Porque foi tirada do homem. Ele sentiu que a mulher era como ele, foi tirada dele. Não era assim simplesmente como a pedra, o mineral, a árvore, o vegetal, a flor, o pássaro, o animal. Não. Deu a ela o nome de mulher porque foi tirada dele. O que quer dizer a palavra mulher no hebraico? No hebraico, não sei se você sabe, a palavra homem quer dizer ish. I-S-H, ish. A palavra mulher no hebraico é I-S-H-A, isha. Ou seja, Adão sentiu que ele estava diante de alguém que era tirado dele quer dizer, tinha a mesma grandeza dele, tinha a liberdade, a vontade, a consciência, a memória, o intelecto dele, mas não era ele, era Ishá, não era o Ish. Então ele disse, ela vai se chamar Ishá. Como Deus entregou para ele, ele já tinha dado nome a todas as coisas que Deus tinha entregue para ele, Deus entregou a mulher para ele, então ele deu o nome a ela. Né? E ficou esse nome até hoje, mulher. Né? Jesus fala da mulher do Gênesis, da mulher do Apocalipse. Essa mulher que você está vendo aí nesse quadro atrás de mim, né? A mulher que esmaga a cabeça da serpente. A mulher que nas bodas de Caná pediu aquele milagre e ele fez. A mulher do Santo Rosário que nós comemoramos amanhã, na festa de Nossa Senhora do Santo Rosário. Que coisa bonita, né? E a mulher também do Apocalipse. Aquela mulher vestida do sol. O sol se pôs como seu manto. A lua como um pedestal para ela. E na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Que coisa fantástica, né? Todo o universo vem glorificar a ela, a mulher que é a mãe de Deus. Se o pecado entrou na história da humanidade, pela mulher, pela última criatura que Deus fez, na ordem de perfeição humana, a mais delicada, a mais bonita, aquela que encanta o homem. Se a maldade do demônio usou da sensibilidade da mulher e fez o pecado entrar pela mulher, Deus também fez o pecado sair da humanidade pela mulher, trazer a salvação através da mulher. Né? Uma mulher vai esmagar a tua cabeça, uma mulher vai esmagar a tua cabeça, e esmagou e esmaga. A Virgem Maria recebeu desde os primórdios, meus irmãos, o poder e a missão
de esmagar a cabeça de Satanás. Não é? Muito bem, e aí Adão disse, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tirada do homem. Aí Deus diz uma coisa para o casal que é a base do matrimônio. Quem não entender isso, não entendeu o matrimônio. Eu disse que eu escrevi um livro em cima disso. Né? Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Sereis uma só carne. Vocês não vão ser duas pessoas, vocês vão ser uma pessoa só. Claro que ninguém vai perder aí a sua identidade, vai perder seus valores, vai perder a sua característica própria. Não, mas vocês vão ser um projeto de vida. Vocês vão ser unidos, unidos pelo amor. Aquele amor que São Paulo fala lá na carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não busca o seu próprio interesse, o amor não é egoísta, o amor não se vangloria, né? O amor não se ostenta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor não passa jamais. Vocês vão ser uma só carne. Você sabe que a palavra carne na Bíblia significa natureza humana. Né? Jesus diz lá no Horto das Oliveiras, né, para os apóstolos, naquele momento terrível daquela agonia mortal dele, que os apóstolos não conseguiram velar com ele nem uma hora, Jesus disse, vigiai e orai. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, o humano é fraco. Né? Então, sereis uma só carne. Né? Que coisa bonita um casal que consegue ser uma só carne. Pelo amor, pela paciência, pela tolerância, pela compreensão, pela longanimidade. Né? Sabe, meus irmãos, o amor não envelhece com a idade. Não. O amor rejuvenesce com a idade. Lembra disso? Depois de 40 anos de casado, 50 anos o amor não envelhece, não. Pelo contrário, o amor amadurece. Ele não envelhece, ele amadurece. Ele rejuvenesce. Ele se torna mais bonito. O tempo que eu mais amei a minha esposa foi quando ela estava doente, já próxima da morte. Porque ali você tem um amor autêntico. Um amor que não espera nada em troca. Um amor que é só doação. É o verdadeiro amor. Como o amor do Cristo na cruz, que se entregou pela igreja. Então sereis uma só carne. Diz aqui o texto bíblico, né? Por isso o homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe e se unirá à sua mulher. Não vai se unir a outro homem. A mulher não vai unir-se a outra mulher. Vai se unir, o homem se unir à sua mulher. Este é o matrimônio de Deus. Não existe outro, meus irmãos. É daí que nasce a família de Deus. Eu sei que tem muita gente que não aceita, que é outras coisas. Nós temos que respeitar. Temos que respeitar. Cada um vive a sua vida. A igreja não tem nada de homofóbica, não percebe ninguém, não quer bater em ninguém por causa disso. Não, agora a igreja, a Santa Igreja, ela tem a obrigação de ensinar o que Deus passou para ela. O homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 2357, diz que não há pecado em a pessoa ter uma tendência homossexual. Não há pecado. A igreja pede que a gente seja compreensivo com essas pessoas. Mas a igreja não deixa de dizer, não é, que a prática homossexual é um pecado grave. Se você quiser conferir, confira lá no parágrafo 2357 do Catecismo. Respeitamos a todos, amamos a todos, né? Mas a igreja tem que ensinar aquilo que ela recebeu de Deus. É a liberdade de expressão, que o artigo 5º da Constituição brasileira, liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade de crença, e cada um exprime e cada um vive o que quer, ok? Nos respeitando mutuamente. Bom, mas é bonito isto. O homem se une à sua mulher, tem os seus filhos, gera o seu lar. Né? E aí, o Salmo 126 e 127 da família, que é o salmo que aparece hoje na liturgia, ele diz, né? Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos, do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem.
Veja, meus irmãos, isso é muito importante, né? O Senhor te abençoe de Sião cada dia da sua vida, né? A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa, os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim, né, será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe cada dia da sua vida, para que vejas prosperar Jerusalém, os filhos dos teus filhos. Então, esse Salmo 127 fala da beleza da família, a tua esposa, né? É uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Meus irmãos, não tem alegria maior do que os nossos filhos. Sabe, infelizmente hoje, a gente sabe que o mundo tem medo de ter filhos. O Papa João Paulo II, no ano 2000, falou para o mundo, no Jubileu da Família, casais cristãos não tenham medo da vida. Meus irmãos, a humanidade está se acabando. Sim. Você sabe que na Europa, todos os países estão diminuindo a população, né? E a população está acabando na Europa. Porque para manter uma população, você precisa ter pelo menos 2,1 filhos por casal, por mulher. Na Europa não tem nenhum país que chega nisso. O máximo é 1,3, 1,4. Ok? Os governos estão fazendo campanha para os casais terem mais filhos e os casais não querem ter filhos. Aquilo que é mais importante na vida, que é a vida, está sendo desprezada. Não só pelo controle drástico da natalidade, mas pelo aborto, pela eutanásia, pelos esquadrões da morte. A vida está jurada de morte, disse o Papa João Paulo II, naquela encíclica dele, Esplendor da Verdade. Então eu acho muito bonito como o salmista disse para nós aqui, a tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa, os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia da tua vida. Sabe, você que é jovem, você que ama a tua esposa, você que tem alguma condição financeira, não tenha medo de ter filho, não. Sabe, quanto mais filho eu tive na minha vida, meus irmãos, mais dinheiro eu ganhei sem mudar de profissão. Quando nasceu meu primeiro filho, eu era professor auxiliar de ensino, era o menor salário da faculdade. Quando nasceu meu quinto filho, eu já era diretor da faculdade e era um dos maiores salários da faculdade. Os filhos foram nascendo. Eu não mudei de profissão. Né? Deus é fiel. Você vai ver como o filho enche de alegria o coração da gente. Minha alegria são meus 5 filhos. Minha alegria são meus 12 netos. Não tenha dúvida disso. Né? O Salmo 126, ele diz uma coisa muito bonita. Antes de eu ler esse Salmo 126, eu vou pedir licença a você, que eu preciso ligar aqui no meu telefone, né, o carregador, porque a minha bateria está acabando. 1 minuto só e eu já volto. Você me perdoe, eu esqueci de fazer essa conexão, mas pronto, já está feita aqui. Assim, a gente garante poder chegar até o final da nossa live. Bom, eu estava falando que o Salmo 126, também junto com o Salmo 127, são 2 salmos da família, que eu gostaria de destacar para você, que você deve ler sempre. Eu li o Salmo 127, mas o Salmo 126 também é maravilhoso. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. É inútil levantar-vos antes da aurora e alongar até alta noite o vosso descanso, né? Vós que comeis o pão de um duro trabalho, né? Nós todos que trabalhamos. Pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa. O fruto das entranhas é uma recompensa, é uma bênção. Né? Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Aproveite a tua juventude para gerar teus filhos. Não deixe para a idade quando você estiver velho, não. Né? Feliz o homem que assim encheu a sua casa.
não será confundido quando disputar com seus inimigos à porta da cidade. Meus irmãos, são palavras de Deus que a gente precisa realmente viver. Né? Eu preciso dizer aqui que, infelizmente, hoje, meus irmãos, a família está altamente ameaçada. Quem falava muito disso era o Papa João Paulo II, na encíclica dele, Esplendor da Verdade, Evangelho da Vida. O Papa falava, né, ele dizia da praga do divórcio. Nós somos um país católico, mas temos leis que não são católicas. Há mais de 20 anos atrás aprovou, o Congresso Nacional aprovou o divórcio. O divórcio é o fim de uma família. Não é? Não podia ser transformado em lei. Aquilo que não é bom não pode virar lei. Não podemos transformar as drogas em lei, legalizar a droga. Não pode. Você não pode legalizar a droga, não pode legalizar o assassinato, você não pode legalizar o roubo. Não pode. O que é errado. A gente não pode mascarar a coisa. Né? Mas aprovaram o divórcio. Querem aprovar o aborto. Tem não sei quantas mensagens de lei no Congresso Nacional tentando aprovar o aborto. Né? Querem aprovar as famílias alternativas, que não é mais um homem unido com uma mulher. Né? Famílias, querem criar famílias que não são famílias instituídas por Deus. Né? Temos essa ideologia de gênero, que quer dizer que não existe mais sexo, não é mais homem e mulher. Não, você vai escolher seu sexo, ensina para a criança que a criança não tem sexo. O Papa Francisco, falando sobre isso esse dia, falou que isso é uma maldade com a criança. Olha, meus irmãos, eu lembro daquilo que Jesus disse, né? Quem escandalizar uma criança, os seus anjos assistem diante de Deus. Seria melhor colocar uma pedra de moinho, né, no pescoço e se atirar no mar, do que escandalizar uma criança. E como as crianças estão sendo escandalizadas, meus irmãos. Estão ensinando para as crianças barbaridade. Você tem visto aí essas cartilhas indecorosas, indecentes, pornográficas, maliciosas, maldosas, ensinando para a criança uma deseducação sexual. Você é testemunha disso, né? Se propaga o nudismo. Ora, meus irmãos, o pecado original nos deixou com a concupiscência da carne, com a tentação do sexo. Logo que Adão e Eva pecaram contra Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi cobrir seu corpo. Por quê? Porque apareceu a libido, por causa do pecado original. Então nós temos que esconder o nosso corpo. Como dizia o Papa João Paulo II, esconda o corpo e mostre a alma. Esconda o corpo, mostre a alma. Então a gente vê aí uma moda, né, cheia de sexo, provocante, tentando os homens, tentando os rapazes, né? Uma moda que faz a mulher comprar uma roupa que é uma tentação para os homens. Né? Tudo isso ameaça a família, meus irmãos. A droga, a violência desencadeada. As famílias hoje têm que viver trancadas dentro de casa, com cerca elétrica, com alarme, com muros altos. Tudo isso ameaça a família. A fome, a miséria, o desemprego, não é? As famílias carentes que não têm o que comer, não têm onde morar, não têm onde vestir. Enquanto a corrupção arranca o dinheiro que seria para as famílias e a corrupção manda o dinheiro para fora do país. Né? Há uma estimativa de que 6 bilhões de dólares foram desviados da Petrobras e outras empresas, né, estatais e não estatais, dinheiro que devia estar indo para as famílias pobres, carentes, sem saúde, sem escola, sem casa. É um horror. A família realmente está sendo pisada, meus irmãos. Sem falar ainda na questão do laicismo, que quer arrancar a única esperança das famílias, que é Deus, que é Nossa Senhora, que é o Cristo, né? A erotização das crianças. Erotização das crianças, quantas coisas, né? Pornografias, pornografia pela internet, pornografia pelo computador, pornografia pelas novelas. Meus irmãos, Deus tenha misericórdia das nossas famílias. Né? Por isso que é importante uma liturgia de hoje destacar a família. Né? E Jesus, no Evangelho, ele coloca, né, para nós o seguinte, né, no Evangelho, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para colocá-lo à prova, né, e perguntaram se era permitido o divórcio.
né? E Jesus respondeu, o que Moisés ordenou? E eles disseram, bom, Moisés ordenou que a gente desse uma carta de divórcio e separasse da mulher. Mas o que Jesus disse? Né? Foi por causa da dureza do vosso coração, por causa do pecado, que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, desde o primeiro dia da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus os fez, quer dizer, uniu homem e mulher. Né? Por isso o homem, e aí Jesus repete o que está lá no Gênesis 2, 23, 24. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Veja, não é o homem que une, é Deus que une no matrimônio, no sacramento. Então o homem não separe. É claro, meus irmãos, eu quero deixar aqui bem claro que existem casamentos que não foram válidos. Por quê? Porque faltou consentimento pleno, houve erro de pessoa. O Código de Direito Canônico, né, atualizado pelo Papa João Paulo II em 1983, o Código de João Paulo II fala em 19 razões que pode levar, né, um homem, um casamento a ser declarado nulo pelo tribunal da igreja. Então eu não estou aqui acusando de forma alguma quem se separou por um motivo justo e que o tribunal eclesiástico declarou a separação como casamento tendo sido nulo. Há muitos casamentos que são nulos porque faltou preparação, faltou maturidade, faltou consentimento pleno, né? Na hora do casamento são feitas 3 perguntas para o casal. Vocês estão aqui, querem se casar? É de livre, espontânea vontade? Sim. Ninguém está com medo aqui, não. Ninguém está chantageado. Ninguém está com um revólver aí atrás do ouvido obrigando a se casar, não. Porque se houver qualquer impedimento, né, qualquer obstrução à liberdade, né, de consentimento, o casamento não vale. Então eu sei que tem muito casamento que acabou e que não houve culpa. Tanto é que os casais entram no tribunal pedindo a declaração de nulidade e o tribunal muitas vezes dá, não é? Então, fica essa questão assim bem esclarecida, né? Aí depois diz aqui o Evangelho que em casa os discípulos fizeram novamente a pergunta sobre o mesmo assunto e Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Mas aí Jesus fala lá no Evangelho, né? Esse aqui é o Evangelho de São Marcos. No Evangelho de São Mateus, Jesus fala, a não ser em caso de casamento nulo. Aquilo que eu falei. Tá certo? Então, importante. Eu gostaria de ler aqui para vocês essa questão da segunda união. Né? O Papa João Paulo II, como também o Papa Bento, o Papa Francisco, falaram desse assunto. Então é importante a gente saber o que os papas falaram. Por exemplo, na exortação apostólica Familiares Consórcios, do Papa João Paulo II, que é lá depois do sínodo de família que houve no ano de 1980, João Paulo II disse assim, está lá no item 84, parágrafo 84, da Familiares Consórcios, João Paulo II diz assim, juntamente com o sínodo que houve sobre a família, né, exorto vivamente os pastores e a inteira comunidade dos fiéis a ajudar os divorciados, promovendo com caridade solícita que eles não se considerem separados da igreja. Está aí, ó, você que por acaso está divorciado, não separe da igreja. Podendo e melhor, devendo, enquanto batizados, participar da vida da igreja. Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa e perseverar na oração, a incrementar as obras de caridade e as iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência para assim implorarem dia a dia a graça de Deus. A graça de Deus para você, né? Não sei, regularizar a tua situação. Se está, por exemplo, numa segunda união, quem sabe entrar no tribunal eclesiástico, de repente o tribunal
da declaração de nulidade, você pode casar até com outra pessoa na igreja. E o Papa diz, reze por eles a igreja, encoraje-os, mostre-se mãe misericordiosa e sustente-os na fé e na esperança. Então o Papa manda a igreja rezar pelos divorciados, encorajá-los, mostrar-se mãe misericordiosa, sustentá-los na fé. Mas aí o Papa fala o seguinte, esses casais de segunda união, infelizmente, não podem receber os sacramentos. Aí ele diz, eu vou continuar lendo, a igreja, contudo, reafirma a sua praxis, fundada na Sagrada Escritura, de não admitir a comunhão eucarística os divorciados que contraíram uma nova união. Não podem ser admitidos do momento em que o seu estado e condições de vida contradizem objetivamente aquela união de amor entre Cristo e a Igreja, significada e atuada na Eucaristia. Além disso, um outro peculiar motivo pastoral. Se admitissem essas pessoas à Eucaristia, os fiéis seriam induzidos em erro e confusão acerca da doutrina da Igreja sobre a indissolubilidade do matrimônio. São palavras do Papa João Paulo II. Aí ele coloca aqui o seguinte, a reconciliação pelo sacramento da penitência, que abriria o caminho ao sacramento eucarístico, a comunhão, pode ser concedida somente àqueles que, arrependidos de ter violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo, estão sinceramente dispostos a uma forma de vida não mais em contradição com a indissolubilidade do matrimônio. Isto tem como consequência, concretamente, que quando o homem e a mulher, por motivos sérios, quais, por exemplo, a educação dos filhos, não se podem separar, mesmo estando numa segunda união, assumem a obrigação de viver em plena continência, isto é, de abster-se dos atos próprios dos cônjuges, quer dizer, a vida sexual. Olha, meus irmãos, eu conheço casais de segunda união que, para poder confessar e comungar, abriram mão da vida sexual. Eu sei que isso é uma penitência tremenda, mas conheço casais que chegaram a isso. Bom, aí o Papa João Paulo II conclui dizendo o seguinte, igualmente o respeito devido, quer ao sacramento do matrimônio, quer aos próprios cônjuges e aos seus familiares, quer ainda à comunidade dos fiéis, proíbe os pastores, por qualquer motivo ou pretexto mesmo pastoral, de fazer em favor dos divorciados que contraem uma nova união, cerimônias de qualquer gênero. Estas dariam a impressão de celebração de novas núpcias sacramentais válidas e, consequentemente, induziriam em erro sobre a indissolubilidade do matrimônio contraído validamente. Quer dizer, então, um pastor da Igreja Católica, um padre, um diácono, não pode fazer uma cerimônia de segunda união, uma bênção e tal, segundo o Papa coloca aqui. Bom, o Catecismo da Igreja fala a mesma coisa, repete tudo isso no parágrafo 1651. O Papa Bento XVI também colocou uma palavra sobre isso, ele fala assim, sabemos que estas situações, Papa Bento XVI, sabemos que essas situações e que essas pessoas estão muito no coração da Igreja. Quais palavras e quais sinais de esperança podemos dar a eles? Essas pessoas, casais de segunda união, que o Papa João Paulo II já falou bem claro, não tem que se afastar da Igreja, né? Ele diz assim, mesmo que não possam, Bento XVI, mesmo que não possam receber a absolvição na confissão e a Eucaristia, eles devem ver que mesmo assim vivem plenamente na Igreja. Talvez, se não é possível, a absolvição na confissão, todavia um contato permanente com um sacerdote, com um guia espiritual, é muito importante para que possam ver que estão sendo acompanhados e guiados pela Igreja. Palavra do Papa Bento XVI. E o Papa Francisco também disse uma palavra, né? No dia 19 de fevereiro de 2016, né? Foi publicado na fonte da internet ACI Digital, né?
Ao ser perguntado sobre a participação dos divorciados em nova união na vida da igreja, o Papa Francisco recordou que, abre aspas, integrar na igreja não significa comungar. Porque receber a Eucaristia não é uma honorificência. Ele continua, o Papa se referiu ao comovedor testemunho de um casal de divorciados em nova união que escutou em Morelia. Abre aspas, e esses dois eram felizes e usaram uma expressão muito bonita. Nós não fazemos a comunhão eucarística, mas fazemos comunhão na visita ao hospital, nisto e naquilo. A integração deles permaneceu ali. Se não há alguma coisa a mais, o Senhor dirá a eles, mas é um caminho, indicou. Né? Bem, então o Papa Francisco coloca, mesmo que o casal não possa, né, se confessar, comungar, mas pode fazer o bem. Né? Como disse João Paulo II, se há razões que não pode o casal se separar, porque tem filhos na segunda união, então se quiserem viver a vida sacramental, então vivam como irmãos, né? Sem vida sexual. Como eu já falei, é realmente uma exigência bastante dura, né? Mas que é uma saída que muitos casais têm adotado. Bem, meus irmãos, eu procurei aqui nessa nossa conversa de hoje colocar o que a igreja nos coloca. Tá? Não cabe a mim ficar dando opinião sobre essas coisas que a igreja falou bem claro. Né? Então, eu apenas quis colocar aqui, dentro dessa liturgia desse domingo, um pouco daquilo que a igreja nos ensina no Catecismo da Igreja Católica. Sugiro a você que vá ao Catecismo, no parágrafo 1651, 52. Vá também, o Catecismo fala do sacramento do matrimônio. E ali a gente tem todas essas orientações. Né? De forma alguma eu quero julgar qualquer pessoa, de jeito nenhum. Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Nenhum casal, na situação que esteja, deve se desesperar, deve achar que já está perdido. Não. Não. O Catecismo da Igreja fala que não há pecado que a Igreja não possa perdoar quando a pessoa quer se arrepender e quer viver segundo a vontade de Deus. Bem, para terminar, né? Amanhã é dia de eleições. Né? Não quero dizer nada aqui sobre eleições, porque cada um tem o seu candidato. A única coisa que eu gostaria de dizer é que escolhamos governadores, senadores, deputados, presidentes para o Brasil que respeitem a lei de Deus, respeitem todas essas coisas que nós conversamos aqui sobre a família e tudo aquilo que é a lei de Deus. O salmista, no Salmo 132, diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Meus irmãos, a nossa nação nasceu sob o signo da cruz. Né? Pedro Álvares Cabral chegou aqui no dia 22 de abril, no dia 26 de abril, o primeiro ato oficial que foi celebrado no Brasil foi a Santa Missa. Né? E o nosso país foi consagrado a Nossa Senhora Aparecida, não só pelo Papa, na época, 1934, mas também pelo governo brasileiro. Sim, era presidente, né, Washington Luiz, conjunto com o cardeal do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, consagraram o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Ok? Então, quero terminar essa nossa conversa de hoje pedindo a Nossa Senhora Aparecida, cuja festa vamos celebrar e que amanhã celebramos a festa do Nossa Senhora do Santo Rosário. Naquela festa maravilhosa, a gente sabe que em 1571, a Europa cristã estava ameaçada de destruição pelos muçulmanos, otomanos, que já tinham derrubado, né, Constantinopla em 1453, e agora em 1571 avançavam com uma armada de mais de 300 barcos no mar de Lepanto, na Grécia, para invadir a Europa e acabar com o cristianismo. Então o Papa São Pio V, né, convocou as forças cristãs da Europa, chefiadas pelo príncipe João da Áustria, para enfrentar o perigo muçulmano que queria destruir o cristianismo. Né? Só que as tropas cristãs eram muito inferiores em número de barcos que travou aquela batalha de Lepanto. Né? Inclusive, quando começou a batalha, as tropas cristãs estavam sendo derrotadas. Né? Mas o príncipe da Áustria, que chefiava a esquadra cristã, rezava o texto, rezava o rosário. Né?
É interessante que o Papa Pio V mandou um cardeal ir benzer as armas e os escudos dos cristãos, porque não era uma guerra de ataque, de imperialismo, de colônia. Não, era uma guerra de legítima defesa do cristianismo na Europa. E no meio da batalha, meus irmãos, soprou um vento impetuoso contra a armada muçulmana e foram a pique, né? E o cristianismo foi salvo na Europa. Quando o Papa ficou sabendo, ele estava num consistório com os cardeais, quando ele ficou sabendo, ele disse para os cardeais, hoje, 7 de outubro, era 7 de outubro de 1571, 7 de outubro será a festa de Nossa Senhora da Vitória. Da vitória. Vitória do cristianismo contra os seus inimigos. Ele diz, vai ser a festa de Nossa Senhora do Santo Rosário. E recomendou o Rosário. E o Rosário, meus irmãos, é a grande força da igreja. João Paulo II dizia, né, é a minha oração predileta. Escreveu aquela encíclica Rosarium Virginis Mariae, o Rosário da Virgem Maria. Sugiro a você que leia essa encíclica do Papa João Paulo II. Meus irmãos, Nossa Senhora apresentou para São Domingo de Gusmão, lá por volta do ano 1150, o rosário como uma arma para a conversão dos hereges. Se você quer ver alguém convertido na sua família, reze o rosário, reza o terço por essa pessoa. Segunda-feira, o terço gozoso, mistérios gozosos, terça-feira dolorosos, quarta-feira gloriosos, né? Quinta-feira, o mistério que o Papa João Paulo II pediu para rezar o rosário, né, da vida pública de Jesus, que ele acrescentou. Sexta-feira, né, novamente os mistérios dolorosos. Sábado, os mistérios gozosos. E domingo, os mistérios gloriosos. Se a gente reza um terço por dia, meus irmãos, Nossa Senhora pediu em Fátima, Nossa Senhora pediu em Lourdes, Nossa Senhora pede em Medjugorje, Nossa Senhora pede no mundo inteiro, onde ela aparece, que rezem o rosário, façam penitência pela conversão dos pecadores. Né? É tudo que Deus pede para nós. Meus irmãos, nesse domingo maravilhoso de Nossa Senhora do Santo Rosário, esse domingo também de eleições no Brasil, que Deus nos abençoe. Nós pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, vossa mãe e a nossa mãe, a mãe padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que o Senhor estenda o seu manto sobre todo esse Brasil neste dia de amanhã. Dê, Senhor, a nós a paz, o progresso, a ordem que esse país precisa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos que me acompanharam até agora pacientemente. Que Deus os abençoe. Dê uma noite abençoada e um santo domingo.